toda a verdade sobre o dízimo. A doutrina do dízimo é bem enfatizada nas Escrituras, no Velho Testamento. A palavra hebraica para dízimo é manses e aparece 39 vezes. Já no Novo Testamento, o termo tem no grego decate, que parece 6 vezes. O dízimo, ele é bíblico. É por isso que nós pregamos sobre ele. Ouvimos muitas opiniões de muita gente sobre o dízimo. E algumas dessas opiniões são bem diferentes. Mas se eu e você quisermos esclarecimento a respeito, teremos que ir para a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que podemos conhecer as verdades sobre o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que recebemos, do líquido que a gente recebe. Porque existe descontos que vai para a Previdência, que posteriormente, depois, quando tivermos aposentados, vamos receber, o nosso salário líquido e daremos o nosso dízimo. Então, o dízimo é a 10ª parte daquilo que recebemos. Devolvida a Deus é um ato de culto na casa de Deus, a fim de que a casa do Senhor possa ser sustentada e a obra do Senhor possa ser expandida. Na primeira metade de Malaquias 3:10, a gente lê: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O texto diz que devemos trazer todos os dízimos. E aonde devemos trazer? Na casa do tesouro. Para que devemos trazer? Para que haja mantimento na minha casa. Glória a Deus. Eu estou tão contente, que estamos podendo construir a casa de Deus por conta de pessoas que creem nas Escrituras, que creem na palavra de Deus. O dízimo é uma questão de culto. Não pagamos o dízimo. Ele não é uma mensalidade de um clube, de uma prestação, de uma bicicleta. Nós adoramos a Deus com o dízimo. É por meio do dízimo que a gente louva ao Senhor. Desde o início, homens e mulheres de Deus entenderam que dizimar é uma forma sublime de prestar adoração para Deus. Segundo a Bíblia, o primeiro a dizimar foi Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. A Escritura diz, lá em Gênesis 14, versículo 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Anos mais tarde, seu neto Jacó seguiria o seu exemplo. Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguir, e me der pão para comer, vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo.
Vemos, amados irmãos, aleluia, que o dízimo é anterior à lei, glória a Deus. O dízimo, aleluia, ele tem atravessado, né, os tempos e tem chegado até nós, porque o dízimo é mantido através da obediência a Deus. Porque o dízimo é uma questão de obediência. Aquilo que foi praticado espontaneamente pelos patriarcas, segundo a orientação do Espírito Santo, foi mais tarde regulamentado na lei de Moisés. Está escrito lá em Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 32, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. Quanto todo o dízimo do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Passamos até então, a partir de então ali, um mandamento bíblico a respeito do dízimo. Se não formos dizimistas, estaremos em desobediência, em desacordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, falando aos líderes religiosos da sua época, declarou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Embora dizendo que a ordem de valores dos escribas e fariseus estavam equivocada, Cristo deixou claro que a prática do dízimo não deveria ser negligenciada. Vamos orar? Pai maravilhoso, torna a alma, o espírito, o corpo desta pessoa, aleluia, agradável a Ti. Estende a Tua mão, Pai, dando sabedoria e visão para essa pessoa, meu Pai. Que a partir de agora, a partir deste momento, esta pessoa seja dizimista fiel da Tua obra. Abençoa o nosso programa de rádio, Pai. Aleluia. Hoje é 2 de setembro. E devido à construção, Pai, não demos ainda nada para a rádio. Mas o Senhor tem poder de tocar nesta pessoa que ainda não dizimou, para dizimar, Pai, porque nós vamos honrar o trabalho da rádio. Eu quero mandar para você o número do Pix, que é o DDD 96. O DDD 96, o número é 98406-9393. Amém? A paz de Cristo. E o número do Pix é o mesmo número do Zap, tá bom? Amém.